caríssimos amigos e amigas, paz e bem a todos vocês. Desejo que a paz do Senhor esteja sempre presente em vossos corações e em vossas vidas. Eu quero começar de maneira especial esta reflexão de hoje, lembrando um pequeno versículo da carta aos Efésios, que está no lema do livrinho da nossa campanha da fraternidade, que diz o seguinte: do que era dividido, fez uma unidade. Do que era dividido, fez uma unidade. Nós estamos caminhando para a segunda semana da Quaresma. E o Evangelho que abre essa segunda semana da Quaresma é exatamente o Evangelho da transfiguração. Jesus se transfigura diante dos seus discípulos no Monte Tabor. Pedro, Tiago e João. Um momento extraordinário na vida desses discípulos. Eles já vinham um tanto quanto temerosos, porque Jesus lhes havia falado que ele seria preso, seria crucificado e que ele morreria, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Mas o medo da morte, o medo da cruz, vinha atormentando os seus discípulos, vinham colocando muito medo em seus corações. E a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, ela vem fazer exatamente isto, vem arrancar o medo, vem arrancar o pavor que estava presente no coração dos discípulos e dizer-lhes exatamente isto, que mesmo passando pela cruz, Jesus não permaneceria nela, mas que ele ressuscitaria, Então, ao longo desta semana, dessa segunda semana da Quaresma, é importante também a gente refletir sobre os nossos medos, refletir um pouco sobre aquilo que nos apavora. Mas, no entanto, é um convite também para nós não ficarmos aí nos nossos medos, mas para que nós possamos olhar para Jesus, mas que nós possamos estar com Cristo. Porque exatamente, meus amigos e minhas amigas, o que importa é isto. O que importa é estar com Jesus, o que importa é estar com o Senhor. E nós sabemos muito bem que o Senhor não quer se separar de nós, como Ele não quis se separar dos seus discípulos. Eu vou, sim, eu irei para perto do Pai, no entanto, eu estarei sempre convosco, eu estarei sempre ao vosso lado. Este é o grande desejo do Senhor, meus amigos e minhas amigas, de estar conosco, de estar ao nosso lado, para nos ajudar a vencer todos os nossos medos. E sobretudo neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o medo tem assolado as nossas famílias, o medo tem nos paralisado, mas vamos caminhar sim na certeza de que o Cristo quer estar conosco ao nosso lado.
eu termino esta reflexão com uma pequena oração que nos é proposta no livro Texto Base da campanha da Nossa Fraternidade, no número 94, que nos diz o seguinte: agora, o que mais importa é renascer na esperança. É renascer na esperança. Já não existe mais raças, não mais os muros da cor. Nas ruas e pelas praças, louvamos nosso Senhor. E já não valem as classes, nem tristes separações. Agora todos têm faces e unidos os corações. Amém. E que o Senhor os abençoe.